Espelho, espelho meu, existe alguém mais bravo do que eu? Tu, rainha. Bem-vindo a mais um episódio do canal Bravo. O meu nome é Caio Bravo, eu sou escritor, roteirista e não olho para os espelhos após a meia-noite. Recentemente eu fiz um vídeo sobre fobias estranhas e caso você esteja interessado em assistir, é esse que está aparecendo aqui em cima. Lá eu falo um pouco sobre a eisoptrofobia, que é o medo dos espelhos. E um inscrito aqui do canal me deu a ideia então de falar mais um pouco sobre esse assunto, os espelhos, os portais para outro mundo. Os espelhos sempre fascinaram a humanidade. Imagina para um ser humano primitivo como era observar o seu próprio reflexo na água. Ao mesmo tempo em que ele se via refletido, via o seu rosto, como era a aparência do seu cabelo, seu nariz, os seus olhos, também podia se imaginar um outro mundo inteiro dentro do reflexo. Depois da água, a humanidade aprendeu a usar metais polidos como espelho. A gente consegue ver isso em filmes antigos, filmes que retratam Roma e Grécia. Os soldados no campo de batalha, enquanto estão acampando, eles fazem a sua barba olhando para escudos de metal bem polidos. Mas apesar das técnicas de polimento desses metais serem bastante aprimoradas nessa época, dá para imaginar que os metais, mesmo tão polidos assim, não funcionam bem para refletir a sua imagem. Faz o teste, vai aí no seu carro, passa aquele polimento bom e tenta ver o seu reflexo. É bom, mas ainda assim não é perfeito. E foi só muitos milênios depois, lá no século XIV, depois da Era Comum, que os espelhos modernos foram então criados, lá em Veneza, na Itália. Eles colocavam uma mistura de alguns metais atrás de um vidro e assim conseguiam um reflexo perfeito. E na verdade essa descoberta é tão boa que é assim que são fabricados os espelhos até hoje. É uma camada de prata atrás de um vidro. Basicamente isso. Mas se os espelhos são apenas simples objetos, simples invenções da humanidade, por que então eles causam tanto fascínio na gente? Se você parar para pensar, há muitas histórias que envolvem os espelhos. Na história da Branca de Neve, por exemplo, a rainha Má fala com um espelho mágico preso na parede para descobrir algumas coisas que ela quer. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest one of all? Famed is thy beauty, Majesty. Em uma outra história de terror, é preciso repetir o nome Candyman 5 vezes, olhando para um espelho para que ele então apareça. But she said his name the last time. Candyman. She turned out the lights. Algumas das lendas dos vampiros diz que é possível usar um espelho para detectar um vampiro. Já que eles não possuem nenhum tipo de reflexo, quando você olha um vampiro no espelho, ele não aparecerá. Então você vai saber que é um vampiro. Na história do Harry Potter, nós temos o incrível espelho de Odessed, que reflete os maiores desejos de quem o usa. E também em filmes de terror, o monstro sempre aparece atrás do personagem que está se olhando no espelho. Pode perceber. Existem muitos outros filmes e histórias onde os espelhos são peça importante. E eu acredito que isso se deva a uma lenda de que os espelhos são, na verdade, janelas ou portais para outro mundo. E isso é muito bem explorado no filme Nós, que se você não assistiu ainda, assista porque é muito bom. Os espelhos
espelhos refletem tudo que está à sua frente de maneira perfeita, quase como se fosse mesmo um outro mundo. De fato, você já foi em algum lugar que tinha espelhos na parede da frente e na parede de trás? Seu reflexo aparece nos dois espelhos, tanto no da frente quanto no de trás, e fica se repetindo infinitamente, cada vez mais distante. E isso dá mesmo a impressão de que há muitas outras versões de você em muitos outros universos além, presas em outros mundos que podem ser acessadas através desses espelhos. No interior aqui de São Paulo, e conta também se na sua cidade acontece isso, sempre que alguém morre dentro de casa, é comum cobrir todos os espelhos dessa casa. E isso se deve a uma lenda que diz que quando uma alma deixa o corpo, ela fica vagando por aí em busca do seu caminho. E se caso houver um espelho dentro dessa casa, é possível que a alma erre o seu caminho até o céu e acabe ficando presa dentro do espelho para sempre. Imagina ficar preso e passar tanto tempo em um lugar quando na verdade você deveria ir para o paraíso. Dizem que os espíritos ficam loucos depois de tanto tempo presos lá dentro e talvez por isso muitos deles se tornam maus. E isso aconteceu na história da Maria Sangrenta, ou no inglês Blood Mary, ou também a Loira do Banheiro. Essa é uma lenda urbana que é contada no mundo inteiro e, de modo geral, ela diz que a Mary, ou a Maria, foi morta por um assassino dentro de um banheiro e em frente a um espelho. E por isso, quando ela morreu, quando sua alma deixou o corpo, ela foi parar dentro do espelho e ficou presa nesse mundo. E para invocá-la, diz a lenda que basta dizer o seu nome Maria 3 vezes olhando-se em um espelho. Ah, e isso de certa forma é um ritual de invocação. Então ele deve ser feito durante a noite e sozinho. É claro que os mais corajosos vão falar: ah, mas isso é apenas uma lenda, isso não tem nada a ver. Mas, e se você estiver fazendo isso, falando o nome dela 3 vezes e de repente o seu reflexo olhar para você e piscar? E aí, você tem coragem? É fascinante nós pensarmos na ideia de que pode haver um outro mundo inteiro igualzinho ao nosso além do espelho. Um mundo que pode ser colorido e alegre, ou um mundo de sombras cheio de pesadelos e espíritos aprisionados. E sendo janelas para outro mundo ou não, eu lanço um desafio para você. Durante a noite, quando estiver sozinho, vá até um espelho, fique de frente para ele e apague todas as luzes. Deixa só a luz do celular aqui abaixo do seu rosto, que é para dar um clima de suspense. Olhe diretamente nos seus olhos através do reflexo do espelho e repita 5 vezes as seguintes palavras: revele-se, espírito. Depois que você fizer isso, vem aqui nos comentários e me diz o que aconteceu. Você gosta desses temas de suspense e sobrenaturais? Então eu tenho certeza que você vai gostar desse livro aqui. Vou deixar o link para esse livro aqui na descrição. Obrigado por ter ficado até aqui e muito cuidado com os espelhos.